Então sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo desse canal, né? Que tem como propósito levar conhecimento às pessoas, né? E contar experiência, principalmente sobre leituras de livros, né? Recomendações de leitura. Então hoje eu gostaria de trazer uma recomendação de uma leitura de um livro que eu fiz. Gostaria de inicialmente dizer que não é uma resenha do livro, porque uma vez que eu fizer essa resenha, vai entender que eu estou dando um spoiler do livro. Então não é uma resenha para com que isso não seja um spoiler do livro. Então assim, o que vou fazer aqui agora é o que? Eu vou contar, né? Vou contar uma síntese, vou fazer uma síntese do livro, vou passar por cima sobre os pontos que eu acho principais para que você entenda e crie em você a vontade de ler esse livro. Crie em você, desperte em você uma curiosidade de ler ele, depois que eu explicar mais ou menos como funciona. Esse livro é sobre economia, né? Eu vou trazer ele aqui agora, né? É esse livro aqui, ó. Então, ele se chama O Renascimento do Liberalismo. Ele é de um autor conhecido como Hayek, ele é muito famoso, ele é um dos austríacos mais famosos, né? Um dos escritores austríacos mais famosos é o Hayek. E para me ajudar nessa, porque veja que é um livro inclusive que ele não é tão fino, né? Ele tem ele tem lá essa parte dele toda aqui, né? Ou seja, ele é dividido em duas partes e eu trouxe uma cola comigo aqui, né? Para dizer como é que funciona essas duas partes, né? Então, nessas duas partes, uma é sobre, é sobre como surgiu a escola austríaca, né? Quem foi o primeiro autor austríaco, né? Que começou a trazer com toda a teoria, né? Que ela é determinante na escola austríaca. E a segunda parte que é sobre o renascimento em si, né, do liberalismo. Então, esse livro aqui ele não é tão recomendado de início para pessoas que são totalmente leigas no assunto economia. O que quero dizer com isso? Alguma coisa você precisa entender de economia. O que especificamente? Não seja cru em economia. Não seja uma pessoa que não sabe exatamente de nada. É interessante que você tenha alguns conceitos de economia na cabeça. Quais? Conceitos básicos sobre dinheiro, sobre moeda, né? Sobre troca, sobre mercado, mas não profundo, não conhecimento profundo, conhecimento raso. Só para você não ficar, tipo assim, voando em ideias sobre esse livro aqui, né? Hayek ele veio da terceira geração da escola austríaca, né? Ela começou com Karl Menger no ano de 1870. Ele descreve tudo isso na primeira parte do livro, que ele fala sobre como surgiu a escola austríaca. E o Hayek, ele se enquadra na terceira geração dessa escola, né? A primeira geração é a geração do Karl Menger, fundador da escola austríaca. Veio uma segunda geração, onde existiram dois grandes proeminentes autores austríacos, cujo nome de um deles é von Bawerk, que é o mentor de Mises, von Mises, e o segundo que é o Friedrich Wieser, acho que é assim que se fala, Wieser, é que é uma palavra de origem austríaca, então vamos deixar de lado a pronúncia correta. O Wieser, ele é o mentor, digamos assim, do Hayek. Hayek é um autor muito conhecido, principalmente por ter ganho o Prêmio Nobel de Economia em 1974, né? Mais coisas sobre o livro que eu achei interessante, né? Que o Menger foi o fundador, ele é da primeira geração, segunda geração, já falei, von Bawerk e o Wieser, terceira geração, o Hayek, e sobre o von Wieser, que ele é da segunda geração, e ele foi quem foi, digamos, o mentor do Hayek, autor do livro, né? Ele foi quem primeiro lançou a ideia que hoje todo mundo conhece sobre custo de oportunidade e também sobre utilidade marginal. Muitos autores da escola austríaca são conhecidos como marginalistas, né? E esse termo marginalista, ele vem de utilidade marginal. Os mais, digamos, desconhecedores da história da escola austríaca, eles acreditam muito que quem lançou esse termo inicialmente tenha sido o Karl Menger, mas não foi. O Karl Menger
como diz no livro, ele nunca cunhou essa expressão, ele nunca usou essa expressão. Essa expressão, baseada na leitura dos livros de Karl Menger, foi inicialmente colocada pela primeira vez por von Wieser, mentor de Hayek, que é o autor desse livro, né? Então, agora o outro conceito também muito interessante, né, que ele fala aqui, que é o custo de oportunidade. Quer dizer, muitos acreditam que existe uma frase que é paralela, né, ao custo de oportunidade, que é qual? Para cada ganho, uma renúncia, né? Para cada coisa que você escolhe, você deixa de escolher uma outra. Como, por exemplo, numa economia macroeconômica, por exemplo, quanto mais emprego você gera, mais inflação. Quanto menos inflação, mais desemprego. Ou seja, o custo de oportunidade de gerar emprego é ter inflação. E o custo de oportunidade de ter uma inflação baixa é você ter menos emprego. Ou seja, é um custo de oportunidade. Para você comprar um carro, você precisa pagar a parcela dele. Ou seja, você ganha uma coisa, você perde outra. Você não pode ganhar tudo, né? Isso aí, por exemplo, é uma grande confusão que acontece bastante com algumas pessoas que têm a teoria do keynesianismo, que traz consigo ideias keynesianas, né? Eles acreditam que você vai vencer sempre, entendeu? Que você vai ter dólar baixo, que você vai ter desemprego, que você vai ter inflação baixa, que você vai ter uma industrialização acelerada, tudo ao mesmo tempo. Isso não é possível, tudo ao mesmo tempo. Eu não vou entrar no detalhe porque isso aí seria coisa que eu levaria muito tempo para explicar. E eu também não sou totalmente conhecedor disso, eu não sou economista, eu sou uma pessoa que lê, né? E em cima do que eu leio, eu estou passando aqui o que eu aprendi. Logicamente, cara, que eu estou fazendo essa leitura hoje desse livro e hoje eu estou tendo um entendimento. Muito provavelmente, à medida que eu for amadurecendo na minha vida, eu vou ler novamente esse mesmo livro e vou ter um outro entendimento graças ao amadurecimento e à leitura de outros livros. Por isso que é importante você reler uma obra tempos depois, porque com certeza você vai ter um outro entendimento da obra, né? Outras coisas interessantes que eu achei aqui no livro, né? A primeira parte é toda sobre a escola austríaca. Na segunda parte, sim, ele vai falar sobre o renascimento do liberalismo em si, né? Porque o que é que acontece? Desde a chegada do comunismo, veio em seguida o socialismo e ele ganhou muita força, né? O socialismo ele ganhou muita força como ideia e ele entrou nas universidades com muita força desde a sua introdução, inclusive na escola histórica alemã, por exemplo, né? Que teve uma discussão muito grande, né? Que teve um embate de ideias muito grande, por exemplo, Karl Menger. Então você veja que a partir da segunda parte, ele vem começando a falar mais sobre esse tema de renascimento, uma vez que o socialismo ganhava muita força, o keynesianismo, né, que é uma política intervencionista do Estado na economia, também ganhou muita força e, inclusive, eles estavam até desmotivados, né? Graças a o Hayek ter fundado, por exemplo, a Sociedade Monte Pelerin, né, que ela, inclusive, existe até hoje, o Renascimento começou a ressurgir, uma vez que a ideia já estava morrendo, né? Nessa sociedade Monte Pelerin, que ela foi inicialmente criada pelo Hayek como um dos fundadores, né? Ele teve outros fundadores também, ele inclusive descreve isso no livro. Teve também como membro Milton Friedman. Milton Friedman é outro liberal que também é prêmio Nobel de Economia, se não me engano, em 1986, salvo engano, né? E essa segunda parte é toda sobre isso, né? Ele tem alguns encontros, ele faz algumas recomendações de como prosseguir, e isso até prosperou, uma vez que, a partir da década de 70, o movimento liberal ganhou muita força, né? E você perceba que ganhou tanta força que você teve, por exemplo, liberais como Ronald Reagan, que era declaradamente liberal e foi presidente dos Estados Unidos durante 8 anos. Você teve a Margaret Thatcher, né, que foi primeira-ministra britânica. Ela também vinha trazendo consigo muitas origens, né, muita essência liberal, e tudo isso aí culminou com o quê? Com a queda, por exemplo, do Muro de Berlim, com a queda da União Soviética, ou seja, foi um movimento que, a partir desse renascimento, ele ganhou muita força e conseguiu até formar líderes mundiais que combateram o socialismo e também o comunismo, né?
Como eu disse no início, esse livro não é recomendado para quem é cru em economia, para quem não entende nada sobre liberalismo. Alguma coisa você precisa entender, mas ele é muito bom para você ter como início, né? Como uma porta de entrada dos austríacos, né? Alguns outros destaques eu fiz aqui, como, por exemplo, o problema de Menger. Tanto Menger quanto Mises, eles tiveram problemas com ideias opostas em faculdades. Tanto o Menger quanto o Wieser, aliás, desculpa, tanto o Menger quanto o Mises, eles tiveram embates acadêmicos. E graças a esses embates acadêmicos, alguns livros deles sequer eram traduzidos, por exemplo, para o alemão. Para o quê? Para com que isso não fizesse com que esses livros entrassem dentro da academia. Ou seja, você perceba que o que existe hoje na academia brasileira e nas academias que eu digo, são as faculdades, por exemplo, federais, tanto públicas quanto privadas, tanto as federais quanto as faculdades privadas também. Você veja que já desde essa época já existia, né, uma barreira de entrada, né, de ideias liberais ou conservadoras nas academias. Eu percebi isso lendo o livro. Tanto o Karl Menger teve dificuldade dos livros dele, né, da filosofia dele, das ideias dele liberais, entrarem nas academias das escolas alemãs, quanto o Mises também teve uma dificuldade muito grande que reconhecessem ele como um grande professor, como um grande doutor, como um grande mestre. Isso é uma coisa que eu observei aqui no livro também. Outra coisa que eu observei no livro foi o liberalismo realmente tendo uma dificuldade também após a década de 90. Por quê? Porque aí a gente começou a perceber que esvaziou um pouquinho da agenda liberal. A gente percebe que hoje existem poucos liberais, então o movimento de novo perdeu força, né? E aí existe ainda o Instituto Mont Pelerin, né, fundado por Hayek, mas também existe o Instituto Mises, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também, né? E aí eu vou encerrar por aqui, né? Porque como eu falei, eu só ia fazer uma síntese e não ia fazer uma resenha do livro, para também não dar muito spoiler. Isso foi só para deixar aquela ideia no ar, né? De como é que é o livro, as duas partes dele. A primeira falando sobre a escola austríaca e a segunda, o renascimento do liberalismo em si. Se você gostou desse vídeo, você dê um like, você compartilhe e se inscreva, além de compartilhar com seus amigos e acionar também o sino para você receber novas notificações de outros vídeos que eu fizer a respeito de recomendações de livros e outros assuntos em si. O vídeo ficou longo, mas não tinha como eu fazer com menos do que isso. Foi muito improvisado, você perceba que onde eu gravo aqui passa carro, passa veículo, etc, entendeu? E às vezes acontece algum barulho. Mas eu vou me despedir por aqui e grande abraço a todos e obrigado.